Mais uma vez, meus queridos irmãos, uma boa noite. Uma alegria poder estar aqui presente dos irmãos e trazer esse tema, que é um tema muito interessante sobre uma visão teosófica do Natal. Então, primeiramente, a gente pode perceber que o Natal, de fato, ele é uma festividade cristã e justamente ele é comemorado anualmente ali o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos que a data dele, a data do nascimento é desconhecida, porém a tradição dentro da igreja, ela se fundamenta sempre na data do dia 25 de dezembro. E o interessante aqui é que a própria escolha do dia 25 de dezembro, ele não tem nenhum precedente bíblico aí, segundo a enciclopédia do Natal. E que ela vem aí de festividades romãs pagãs que eram realizadas aí sempre no fim do ano. E justamente por volta do solstício de inverno no hemisfério norte. Então essas festividades, elas incluíam aí as chamadas Saturnais, que era uma homenagem a Saturno, que era o deus da agricultura. Nós tínhamos as festividades combinadas de dois deuses sóis, o próprio Sol romano e também o Mitra persa, e justamente esse aniversário era comemorado no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno no hemisfério norte, e aqui nós comemoramos no hemisfério sul o solstício de verão, então os polos são ao contrário, e isso dentro do calendário juliano. Então, a escolha dessa data, de acordo com um pesquisador chamado Gibbon, que foi feita aí pelos primeiros cristãos, aí, que ela coincidia justamente com o festival romano, também chamado aí de Brumália, ou aniversário do Sol Invictus, também em homenagem a Bá, e assim ele permitia essa situação que os cristãos evitassem qualquer tipo de atração indesejada e provavelmente uma possível perseguição. Então eles escolheram essa data para substituir e não dar muito na cara essa comemoração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. No próprio calendário juliano, ele era justamente, aí como foi dito, uma data real do solstício de inverno, e também algumas outras pesquisas dizem que o próprio nascimento tanto de Mitra como de Horus era também celebrado nessa época, e estava muito relacionado aí com o renascimento do Deus Sol. É por isso que nós temos aí os deuses solares, os mitos solares, e o cristianismo nessa data também é um mito solar, como nós vamos ver mais adiante. E na verdade todas essas primeiras comunidades cristãs que adotaram essa data atual, que segundo um historiador chamado Uliansson, que é citado porventura pela Anne Besant no livro Cristianismo Esotérico, ele diz que havia ali mais de 136 datas diferentes que eram fixadas por diferentes seitas cristãs. Então nós não tínhamos apenas essa data, que depois foi oficial, do dia 25 de dezembro, mas outras tantas 136 datas diferentes.
Então elas começaram, essas festividades pagãs, elas começaram a ser aí cristianizadas a partir do ano de 350, quando o próprio Papa Júlio I, ele declarou a data de 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Então, aos poucos, essa natividade ela foi incorporando e substituindo todos os rituais solsticiais pagãos da época, né? Isso segundo a própria Enciclopédia da Religião. Então, as próprias imagens do sol, elas passaram a ser demonstradas, retratadas como o próprio Cristo ressuscitado, que também foi chamado de Sol Invictus, e o antigo disco solar, né, dos egípcios, ele se tornou aí a auréola dos santos cristãos. Mas o que nós podemos perceber e dizer, o que as próprias escrituras cristãs dizem aí, né? Então, que nós sabemos que a própria Bíblia ela não revela qualquer data do próprio nascimento de Jesus, mas o que nós podemos ter certeza de que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E por que nós podemos dizer isso? Porque nós temos uma referência na própria Bíblia que quando o próprio Jesus Cristo nasceu, havia ali pastores vivendo ao ar livre, cuidando ali de seus rebanhos à noite perto de Belém. Isso é uma referência de Lucas capítulo 2, versículo 8. E a própria estação fria e chuvosa, que geralmente começa aí na época de outubro, e os pastores, em especial nessas regiões frias das montanhas, como nas próprias redondezas daquela região de Belém, eles colocavam ali as suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. Então esse tempo mais frio, às vezes, ele é acompanhado de muita neve que ocorria em dezembro. Então, pelo que nós podemos perceber, é que Jesus nasceu durante o antigo mês judaico, que é chamado de Etanim, que foi mais ou menos na época entre setembro e outubro, e o próprio Leadbeater cita que ele nasceu no equinócio de primavera, aí levando em consideração a questão do hemisfério norte. Então, como nós podemos perceber que, seja qual for a razão dessa data do dia 25 de dezembro que foi escolhido, ele é muito apropriado, principalmente no sentido de um ponto de vista mais esotérico. Então, vários irmãos teosofistas, eles escreveram muito extensivamente sobre esse tipo de assunto. E como nós podemos perceber que a própria associação do nascimento de um instrutor do mundo, né, com o renascimento do Sol, ele também vai simbolizar ali a própria presença do nosso eu espiritual, que vai relacionar aí o próprio cristianismo à doutrina esotérica da descida ali da segunda pessoa da Santíssima Trindade na matéria, ou seja, a presença, como é citado por Annie Besant, da descida do Cristo cósmico no aspecto de Logos se manifestando na matéria. E ali nós temos todas as vidas se desenvolvendo, se manifestando em toda a sua própria jornada ali de evolução, né, da própria consciência, vai se desenvolver em formas cada vez mais sofisticadas. Isso para cada sistema solar, né, que vai presidir aí
vai ser presidido aí por um logos e vai recapitular todo um evento cósmico de acontecimentos. A própria Dora Kunz, que foi uma grande clarividente, que foi treinada pelo próprio Charles Webster Leadbeater, ela diz ali no seu livro O Natal dos Anjos, que nessa época há um grande derramamento especial de energia sobre o mundo neste momento. E o Leadbeater afirma também que, ainda que pela história de vários homens sábios que foram guiados ao local do nascimento, no caso ali a estrela ali presente, ela é justamente um simbolismo de um evento na própria expansão da própria consciência, que vai denotar o que nós estudamos ali na literatura teosófica como a chamada primeira iniciação, que é quando os seres humanos eles começam a desenvolver aí diversos poderes espirituais inerentes. Então se diz aí que a própria estrela ela vai aparecer no reino psíquico sobre a cabeça de todo iniciado neste momento. Então todo grande iniciado dentro da grande fraternidade branca ou hierarquia oculta, haverá sempre na cabeça desse iniciado essa estrela de 5 pontas. Os magos eles também podem representar ali o reconhecimento desse novo iniciado, justamente por outros iniciados e os seus dons, que são tradicionais, dentre eles, metaforicamente dizendo que a própria purificação dos veículos da consciência pessoal do iniciado, nós vemos que os presentes desses magos iniciados, como a mirra, representando ali o corpo físico, o incenso representando ali o corpo emocional e o ouro representando ali o corpo mental. Então, assim, o Natal ele estará sempre relacionado a um ciclo iniciático e às vezes ele é chamado de nascimento do poder do amor universal. Então, para alguns que ainda não estão neste estágio de desenvolvimento espiritual, eu diria que a grande maioria, o Natal ele é vivenciado meramente como um sentimento maior de fraternidade, um momento de paz, um momento de amor entre a humanidade. Um outro livro chamado O Ramo de Ouro, de Freire, ele cita que o Natal, ele foi emprestado ali diretamente do próprio mitraísmo e aponta também ali muitas culturas chamadas pagãs no hemisfério norte que celebravam esses festivais nessa época do ano. Então nós percebemos que era perto da noite, uma noite mais longa do ano, principalmente para aquelas sociedades agrárias, esse alongamento do dia também era importante para o cultivo das plantações, para que pudesse aí de fato sustentar a própria vida. Então várias tribos ali se desenvolviam em rituais projetados para garantir a própria fecundidade. Então havia então de fato uma associação do próprio renascimento do Sol, com o próprio signo astrológico de Virgem, e naquela época do ano também levou a ideia de que o Sol nasceu de uma Virgem. Então por isso que nós temos esses conceitos muito semelhantes dentro do contexto bíblico também, só que de uma forma mais profunda e menos literal. Então os próprios celebrantes ali na Síria, no Egito,
eles se retiraram aí de seus próprios santuários internos, de onde saíam à meia-noite, gritando: a Virgem deu à luz, a luz está crescendo. E os egípcios representavam esse sol recém-nascido pela imagem de uma criança. Também o próprio escritor teosófico Godfrey de Purucker, ele nos traz uma outra teoria interessante sobre a escolha do dia 25 de dezembro. Então ele sugere que nessa época do ano, tanto o Sol, Mercúrio, Vênus, a Lua e a Terra, eles estão frequentemente alinhados ou quase alinhados nesse sentido. E nos tempos antigos, isso seria considerado um grande evento, um grande significado astrológico. Então, as forças geradoras dessa vida que emanam do Sol, eles passariam através ou próximo desses planetas internos e da Lua. E dali eles assumiriam algumas das energias características de cada um desses corpos. Então aqui nós entramos no campo de algumas chaves ocultas de interpretação, onde existem aí 3 interpretações principais da história da Bíblia. A primeira seria uma interpretação cósmica, a segunda uma interpretação monádica e a terceira uma interpretação oculta ou iniciática, segundo o membro da Sociedade Teosófica Geoffrey Hodgson, que também era maçom e padre da Igreja Católica Liberal. Então, na cósmica, ele vai descrever o nascimento de um universo, ali na aurora do próprio dia da criação. Na interpretação monádica, ele vai descrever o homem em sua ascensão espiritual ou nascimento, a um nível superior de consciência e, portanto, nós teremos aí um novo ideal espiritual divino. E a visão mais oculta ou iniciática é justamente esta festa de Natal, que foi interpretada como um apelo para entrar no caminho estreito e apertado, como é citado ali em Mateus capítulo 7, versículo 14, que leva à vida eterna. Então, esse caminho estreito e apertado é o caminho da senda, é o caminho árduo que todos nós estamos procurando adentrar ao longo de diversas experiências na vida, até o devido preparo para que nós possamos trilhar esta via maravilhosa, esta via de libertação, que é a senda iniciática, e o contato com os mestres de sabedoria e compaixão e a grande hierarquia oculta. Nós temos também as 4 principais chaves ocultas, a primeira, que está ali presente nas próprias escrituras. A primeira delas é que tudo acontece em nosso interior. A segunda chave é que indivíduos vão personificar as qualidades humanas. Uma outra chave seria as histórias vão dramatizar as fases de evolução humana. E uma quarta chave oculta é o simbolismo da linguagem. Então, como que nós podemos interpretar essas questões? Nós podemos ver que os principais atores deste grande drama, os principais objetos que são enfatizados na história,
mas para que nós possamos interpretar e compreender plenamente o significado, nós devemos lembrar, nós como estudantes, na busca dessa sabedoria divina, dessa teosofia, que o homem ele é cétuplo, ele é um ser espiritual tríplice, imortal, essa trindade microcósmica, esse próprio eu tríplice do homem, e vai se manifestar ali por meio de 4 corpos mortais. Ali nós temos a mente, a emoção, a vitalidade e o corpo físico de carne. Então, cada uma dessas 7 partes, desses 7 veículos ou princípios do homem, ela é personificada na própria história da natividade. Então, a gente vai começar a descrever algumas passagens bíblicas e personagens que vão representar esses veículos, né? Então, nós temos aí, primeiramente, o Gabriel, né, o anjo ali da Anunciação, que vai representar o espírito mais íntimo do homem, essa própria centelha divina ou mônada, que é essa vontade criativa e descendente da própria mônada, ela é simbolizada pelo lírio na mão de Gabriel. Depois nós temos a personagem da nossa mãe Maria, que ela vai estar aí representando a própria inteligência divina, representando a nossa alma espiritual, ou ego. O ego na interpretação teosófica é diferente da visão da psicologia, então o ego ali é a alma espiritual dentro dos escritos teosóficos, e é a única que é capaz de ouvir a voz ali do espírito residente. Depois nós temos o menino Jesus, que vai nascer, e depois que este poder frutificante interior desceu, ele representa o próprio amor, que é a intuição. E uma vez que ela é totalmente espiritual, este nascimento interior é de fato imaculado. Então nós temos aí os 3 aspectos. Primeiro, Gabriel, Maria e Cristo, que vão representar o ser espiritual triplo do ser humano. Agora nós entramos em outros personagens, né? O José, né, representando aí a própria mente lógica e formal, e por mais valioso que seja esse poder do intelecto, ele não pode por si só dar origem à própria intuição. Os animais ali também domesticados na manjedoura, eles vão representar as emoções, essas emoções que estão purificadas, que estão controladas e harmonizadas. Quando esses animais são selvagens e indomáveis, eles colocam em perigo a própria alma do homem, mas quando domesticados e treinados, eles representam as bestas dóceis e de cargas domésticas, dos quais eles atuam. A própria manjedoura no estábulo da pousada, ela também é fonte de vida e de alimento. Ele vai representar aí o próprio duplo etérico do homem, que vai ser o recipiente das forças etéricas, forças vitais, que mantém vivo o nosso corpo físico, e este será representado pelo estábulo. Então, esses 4 que são representados aí é José, né, os animais,
a manjedoura e o estábulo, que vão simbolizar esse quaternário inferior do homem, né? José com uma mente concreta, nós temos os animais representando aí o corpo emocional, a manjedoura representando o duplo etérico e o estábulo representando o corpo físico. Essa é uma interpretação interna, como nos coloca Geoffrey Ross. Nós temos também outras interpretações utilizando aí as chaves da linguagem sagrada. Nós vemos que em Belém, onde Cristo nasceu, que pode ser aí considerado um símbolo de todo o mundo dos homens, sendo aí material e espiritual, e a estalagem, a acentuação do interesse material pessoal. Por isso que é descrito corretamente como sendo cheio, né, como é dito ali em Lucas capítulo 2, versículo 7, que não havia lugar para eles na estalagem. Então esse maravilhoso nascimento da própria consciência de Cristo, ele não pode ocorrer no reino de uma mente profana, mundana, está dominada ali pela busca dos prazeres, né? E também com atributos de possessividade. Em um sentido oculto mais profundo, a própria manjedoura é também o lugar secreto da alma, onde vai ocorrer as grandes transformações maravilhosas. E é aqui que ocorre o nascimento do menino Jesus. Então a própria manjedoura da própria pousada, ele vai tipificar este santuário secreto que é desprezado pelo mundo, né, como sendo aí um lugar de descanso, mas é lá que acontece o nascimento místico desta presença da augusta Assembleia dos Adeptos, que são de fato os pastores de almas, e é para lá que vêm ali os reis magos. Também nos ensina uma grande lição da renúncia, que a própria história do nascimento do menino Jesus, em fraqueza e pobreza naquela própria manjedoura, ela simboliza a entrega de todas as posses e poderes terrenos. Pois ali nós vemos que o próprio iniciado, ele vai entregar tudo, ele deixa de lado ali todos os desejos e emoções pessoais e desiste para sempre de todo orgulho de posse. Então todo aquele que é espiritualmente recém-nascido, ele sempre vai ser um ser altruísta, um ser que é desapegado, e ele vai ser representado como simbolicamente uma criança. E os 3 reis magos que vieram visitar o menino, no caso aí o menino Jesus, e depositar os seus tesouros, né, o próprio ouro, o incenso e a mirra aos pés do menino Jesus, e também interpretados misticamente, estão presentes ali os patrocinadores dos adeptos da própria primeira iniciação, que são os reis magos, e então ocorre de fato uma descida de Atma Buddhimanas, e os poderes de cada um ali também são simbolizados pelo ouro, pelo incenso e mirra, que são os dons dos reis magos. Interessante o que ele está falando. O símbolo da estrela, ele também, para os reis magos que foram conduzidos por essa estrela, este símbolo ele tem muitos significados, né? Mas no sentido iniciático, ele vai representar o Atma, vai representar essa vontade espiritual.
né, esse poder espiritual que vai resplandecer do iniciado. Também ele é um símbolo resplandecente ali do grande rei do mundo, né, o próprio Sanat Kumara, ou grande rei de Salém, chamado também de Melquisedeque na Bíblia, lá no Antigo Testamento, e o único ali representando o iniciador nesta terra, em cujo nome, por cujo poder, todas as iniciações ali, dentro da fraternidade branca, são conferidas. Então, quando um candidato ele alcança de fato ali os portais da iniciação, a própria estrela ela vai brilhar para indicar a aprovação deste grande governante do mundo, sob a divindade solar, que é o grande que está encarregado da evolução nesta terra, e no caso o próprio Sanat Kumara. Nós também podemos trazer um aspecto bem interessante sobre outras interpretações cosmogônicas sobre a Virgem Maria. Lemos em Mateus, capítulo 1, versículo 18, que nos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui, quando nós não interpretamos no sentido literal, mas de forma alegórica, ela nos traz grandes verdades espirituais. O próprio Mateus, ele é o único que afirma, dentro da Escritura, o nascimento imaculado. Porém, dificilmente ele iria descrever esse episódio como uma afirmação ali sendo inacreditável, sem um debate, uma profunda investigação. Então, segundo alguns autores, é algo que deve estimular uma pesquisa mais mental e, por que não, intuicional. No Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nos diz o seguinte: e o Espírito de Deus movia-se sobre as superfícies das águas. Numa visão oculta sobre essa passagem mais cosmogônica, nós percebemos que este espírito matéria que não está polarizado e é imutável, ele preexistia em um estado unitário ou num estado absoluto. Então, quando ocorre essa emanação de um universo finito, ocorre então de fato essa interação entre espírito e matéria, né? Essa relação entre espírito e matéria, de forma criativa, ela vai responder de forma oposta, dentro do campo das polaridades, e esse universo é justamente o resultado dessa cosmogenética, desta interação desses polos, da essência desse espírito e matéria, de Purusha, do Laprakriti, desta contínua relação íntima que possa de fato fazer manifestar o cosmos, o universo. E explicado de uma outra forma, nós podemos compreender que o próprio Espírito Santo ele vai presidir sobre essa emergência de um universo a partir do próprio absoluto, projetando um aspecto de seu poder que é no mar do espaço. Essa própria semente ou ovo do universo, ela é de fato ali uma ideia arquetípica e vai adquirir vida como um modelo dinâmico
e embrionário. Na própria natureza espiritual acontece o mesmo processo, num sentido mais microcosmo. Então, o mais puro espírito essência, sendo esse raio do Deus Supremo, e a individualidade mortal representado como a vestimenta de luz, ele nos traz essa referência como o corpo espiritual do ser humano, em 1 Coríntios 15, 44, como um corpo espiritual por São Paulo, que diz: é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, dentro do homem, há essa faculdade da própria intuição espiritual, só que ela está atualmente inativa, e onde há a evolução do corpo físico, das emoções e da mente concreta, nesse atual estágio de evolução ainda impossibilita esse poder manifestar-se, de forma geral, dentro da grande massa da humanidade, a não ser alguns poucos. Então, passado aí um longo processo, aí sim vai passar-se aí um grau de desenvolvimento que atue mais essa mente abstrata e essa capacidade ainda latente, essa capacidade ainda virgem, sendo um aspecto feminino em relação ao poder positivo da vontade espiritual do homem. Então, esse próprio processo criativo universal que acontece dentro da alma do homem, esse germe que ainda não foi fertilizado da intuição espiritual, ele vai ser aí frutificado pela ação do espírito na mente abstrata, que essa matéria virgem foi concebida e mais tarde será nascida. E o fruto dessa interação, desse poder recém-nascido da intuição espiritual, ele é chamado aí de consciência crística. Por isso que, alegoricamente, o Cristo ali ele é concebido dentro de Maria pela ação do Espírito Santo. Então, o próprio nascimento dessa consciência crística no homem, ele tem sido denominado pelos místicos como o Natal da alma. Assim, quando esse evento é descrito ali por São Paulo, na descrição histórica ali aos seus convertidos, ele diz algo muito interessante em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. O próprio Ângelo Silésio, ele traz uma sublime percepção espiritual que nos diz o seguinte: ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma ficará perdida. Em vão olharás a cruz do Gólgota, a menos que dentro de ti ela seja novamente erguida. Então podemos de fato também nesse aspecto trazer à tona aí algumas interpretações de cunho também astronômico. Se diz aí que na noite de 24 para 25 de dezembro, o Sol vai começar sua jornada do sul para o norte. E ali ele vai ser representado também, sendo ele, o Cristo, a luz do mundo. Então, o próprio frio, a fome, eles exterminariam ali a própria raça humana,
se o Sol permanecesse sempre no sul. E por esse motivo é de grande alegria quando ele começa a sua jornada em direção ao norte, pelo que é então dito como Salvador, e vem dar o pão da vida, quando ele amadurece o grão e a uva. E assim ele dá sua vida na cruz, ou a crucificação, do Equador, ali no equinócio da primavera, e começa a sua ascensão no céu, no norte. E na noite que ele começa essa sua jornada em direção ao norte, o signo Virgo, a própria Virgem Celestial, a Rainha do Céu, está assim no seu horizonte astrologicamente como seu signo ascendente. Por isso que é dito que ele nasce de uma virgem, sem intermediários e sendo aí de fato concebido como imaculadamente. E cosmicamente, o Sol também nasce na sua mais longa e escura noite do ano, quando esse próprio signo zodiacal Virgo, ou a Virgem Celestial, ela situa-se ali no horizonte oriental à meia-noite para dar à luz o Filho Imaculado. Então, durante os meses ali que vão se seguir, onde o Sol vai transitar pelo violento signo de Capricórnio, ou de Capricórnio, onde, segundo a mitologia, todos esses poderes das trevas vão se concentrar em frenético esforço para matar ali o portador da luz, fase essa do drama solar, que é apresentado de forma mística no episódio da perseguição, que é movida ali pelo próprio rei Herodes, e a fuga de Jesus para o Egito, justamente para escapar da morte. E quando em fevereiro o Sol ele entra no signo de Aquário, o portador da água, onde nós temos a época das chuvas, das tempestades, e do mesmo modo que o batismo vai consagrar misticamente o Salvador à sua própria obra de serviço. Assim também é uma abundância de umidade que desce sobre a terra, torna ela mais branda e rica, e que vai produzir os frutos para preservar a vida de todos os que nela habitam. Então, a seguir, o Sol ele vai transitar pelo signo de Peixes, e nessa altura os estoques de alimentos do ano anterior, que já foram quase que totalmente ali consumidos, ele vai dessa forma trazer aí as provisões do homem como sendo um tanto escassas. Então nós temos aí um longo jejum que dentro do calendário litúrgico é conhecido como a Quaresma, e vai representar misticamente ali o aspirante, o mesmo ideal que é mostrado cosmicamente pelo Sol. No período de abril, no mês de abril, quando o Sol ele vai cruzar ali o Equador celestial e entra ali no signo de Áries, o próprio Cordeiro, essa cruz se ergue como um símbolo místico que o próprio candidato à vida superior ele precisa entender e em seguida aprender a abandonar o próprio veículo mortal e começar uma escalada para o Gólgota, o lugar na caveira, e daí cruzar o limiar no mundo invisível, que é a grande quarta iniciação, onde o grande iniciado tem aquela experiência da noite escura da alma. E finalmente, ali imitando a subida do Sol para os céus no norte, ele precisa aprender que o seu lugar é com o Pai.
e com todo aquele seu fervor, ele deve elevar-se àquele exaltado lugar. Então o próprio Sol, ele não permanece naquele alto grau de declinação, mas ciclicamente ele vai descer para o equinócio de outono e o solstício de inverno e vai completar muitas vezes o círculo justamente ali para o benefício da humanidade. E do mesmo modo que todo aquele que aspira de fato tornar-se um caráter cósmico, um salvador ali da humanidade, ele precisa se preparar para oferecer muitas vezes como um sacrifício em benefício de seus próprios semelhantes. E aqui nós percebemos, de fato, que o Natal é uma data muito especial, porque não apenas como uma festividade, de presentes que são concedidas para diversas pessoas, mas é um momento de grande alegria, de comunhão, e que é justamente nessa época que um grande discípulo, de fato, ele está sendo ou recebendo ali a primeira grande iniciação na grande hierarquia oculta, dentro dos aspectos astrológicos, astronômicos. Existe todo um eixo, como foi dito aí ao decorrer dessa palestra, e que nós percebemos da grande importância que tem o Natal. Agora a gente pode entrar no campo mais de curiosidade sobre as origens ali do Papai Noel. Então essa própria origem histórica do Papai Noel, ele está relacionado diretamente com São Nicolau de Myra, também chamado de Nicolau Taumaturgo. Foi ali um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Então, o próprio São Nicolau, ele viveu ali na Ásia Menor, foi aí um grande bispo, e que corresponde àquela região da Turquia, e ele foi muito conhecido pelas pessoas pela sua generosidade. Ele era um religioso, de uma família muito abastada, e após a morte ali prematura de seus pais, ele herdou uma riqueza muito farta ali de sua própria família. Então ele utilizou a sua própria herança para poder distribuir presentes entre os pobres e, sobretudo, principalmente para crianças órfãs. E certa vez, conta a história que São Nicolau, ele conheceu ali um homem muito pobre que possuía ali 3 filhas. E as filhas desse homem, na época, eles não tinham dote para poderem se casar. E por isso eles corriam o risco de tornarem-se as próprias filhas desse homem pobre prostitutas, para que elas pudessem sobreviver. E São Nicolau, com a sua própria generosidade, ele doou os dotes para cada uma delas para evitar que elas pudessem entrar no caminho da prostituição. Então a própria figura do Papai Noel, ele vai se assemelhar muito com a descrição desse bispo, um velhinho de barba branca, utilizando ali trajes vermelhos. E essa devoção a São Nicolau ela é muito forte em alguns lugares, justamente principalmente na cidade italiana de Bari. E além disso, esse santo católico ele se tornou o padroeiro dos pobres, dos órfãos,
e de algumas nações, tanto como a Grécia como a Rússia. Interessante que essa própria figura do Papai Noel, ele não nos remete apenas a uma figura cristã de São Nicolau. Então existem aproximações desse personagem com Odin, né, o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Então, segundo a crença dos nórdicos e dos germânicos ali, Odin, né, chamado pelos nórdicos, e Wotan, né, pelos germânicos, ele era responsável para entregar presentes para pessoas durante o festival de Yule, né, ou Jol, que era um festival que acontecia durante o solstício de inverno, né, entre os nórdicos. Né. Hoje em dia está muito popularizado, né, a tradição, uma revivescência, né, desse neopaganismo na Europa, muito fortemente também na América do Norte e no Brasil, né, principalmente com a bruxaria Wicca, né, que traz também diversos festivais pagãos que eram representados ali na antiguidade. Então, segundo essa lenda, para realizar essa tarefa, o próprio Odin, ele montava-se em seu cavalo, chamado ali, um cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir, né, onde nós temos ali uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Então, além disso, o próprio Sleipnir, assim como as renas, eles sobrevoavam os céus para entregar ali os seus presentes. Então, os próprios nórdicos, eles acreditavam que o próprio Odin, ele passava ali de casa em casa, entregando ali os brinquedos, os doces, para as próprias crianças. E para que isso pudesse acontecer, então as crianças nórdicas, elas deixavam ali as suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenouras para que o animal de Odin, o próprio Sleipnir, pudesse se alimentar. E em troca, o próprio deus Odin, ele enchia ali as botas com os mimos, né? E é claro, Odin entrava em cada casa pela própria chaminé. Então, essa própria associação entre Odin e São Nicolau, a figura do Papai Noel, ele resultou nessa cristianização que foi sofrida pelo norte da Europa a partir do século X. E o próprio festival de Yule, que acontecia ali por volta de 21 de dezembro, ele foi substituído pelo Natal, pelos cristãos, comemorado aí no dia 25 de dezembro. A imagem do próprio Odin, aquele que entregava os presentes para as crianças, ele foi associado ao próprio São Nicolau, que é aí de fato uma figura da tradição cristã. Então a crença no próprio Papai Noel, ou em inglês chamado de Santa Claus, ele chegou ali à própria América do Norte, também por meio de imigrantes holandeses que acreditavam em Sinterklaas ou Santa Claus, que era uma figura aí associada ao próprio São Nicolau. Então esses imigrantes, eles fizeram parte do grupo que se estabeleceu ali em Nova Amsterdã, que é conhecido nos dias de hoje como o estado, a cidade lá de Nova York. Então a própria figura ali do Papai Noel nos Estados Unidos, ele foi então ali uma herança que foi deixada pelos holandeses, né? E a atual imagem que nós temos aí do Papai Noel, ele tem origem um poema que foi publicado por Clement Clarke Moore
na primeira metade do século XIX, e esse poema ele ficou conhecido como uma visita de São Nicolau, muito conhecido também como a véspera de Natal. Então a imagem atual que nós temos do próprio Papai Noel, ele foi resultado de uma campanha ali publicitária realizada pela Coca-Cola nas décadas ali de 1920 e de 1930. Né? Então essas propagandas elas fizeram grande sucesso, consolidaram ali a imagem atual do Papai Noel como um velhinho, barrigudo, barbudo e grisalho que se veste de vermelho. Então essas são as minhas considerações. Se alguém tiver essa necessidade de acrescentar, né, ou fazer algumas perguntas, fiquem todos à vontade.